Olá, amigos. Na próxima terça-feira, dia 18 de abril, completa 160 anos de publicação do Livro dos Espíritos. A importância que esse livro tem, não só para os espíritas, mas de resto para a humanidade em geral, é o que nós vamos ver no tema livre de hoje. Seguiremos com o Espiritismo Responde e depois, nas razões dos fatos, a atuação de uma juíza espírita em Mato Grosso. Fique conosco, é um prazer tê-los em nossa companhia. Olá, amigos. Nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre uma data muito especial para nós espíritas. 160 anos de lançamento da obra fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857. Portanto, na próxima terça-feira, chegamos a essa marca de 160 anos. Eu coloco aqui de antemão para a Rose e para o Joilson, que nos acompanham no programa de hoje, nessa abordagem, e que a fonte, né, está à disposição de todos, embora ainda o número daqueles que a procuram ainda seja relativamente baixo. O número de espíritas no nosso país e lá fora ainda menor ainda. Mas nós não nos preocupamos com isso, né? Só fazer um pequeno parêntese. Não temos essa preocupação de ter expressiva representatividade social dentro da religião, no IBGE ou por aí afora. Também é verdade, Rose e Joilson, que a doutrina espírita, e eu estou tomando aqui quase como sinônimo de O Livro dos Espíritos, pela importância que essa obra tem, ela não é a única fonte, porém, eu diria que é uma das mais importantes, e aquela que fornece uma das que fornece água da melhor qualidade para descedentar o espírito humano em sua caminhada, em sua jornada evolutiva. Será que a gente pode se expressar assim? Bom, se nós não acreditássemos nisso, né, não seríamos espíritas, estaríamos em águas melhores. Mas qual é a diferença, né, para a minha mente da doutrina espírita? Ela pesquisa, ela traz um raciocínio lógico, se fundamenta na observação dos fatos, deduz daí leis naturais. Para o espírito não existe o milagre, não existe o sobrenatural. Podemos desconhecer algumas leis, mas todos os fenômenos são explicáveis perante leis naturais, que estão ao alcance de todas as criaturas. O ser humano não acaba, né? A morte não existe, a certeza disso é um diferencial que muda a nossa maneira de viver, de encarar a vida. Por isso, me parece, né, para a minha convicção pessoal, realmente, ele oferece aquilo que eu busco, aquilo que eu procuro. Claro que cada pessoa tem uma necessidade diferente, mas a humanidade, né, não aceita mais dogma, ponto de fé, verdades impostas. Ela parte para análise crítica e racional. E o Espiritismo tende a oferecer isso bem interpretado. Agora, temos que lembrar, como você falou, que ele tem que ser conhecido. E os próprios espíritas, às vezes, conhecem a doutrina de ouvir palestras e interpretações de terceiros, mas não estudam as obras básicas. Muito bem colocado, muito bem lembrado. É um alerta muito interessante. Joilson, vou colocar 3 itenzinhos rápidos aqui para você comentar a seu bel prazer aí. A gente lembra que antes da codificação da doutrina espírita, especialmente essa primeira obra de 1857, os fatos espíritas, fenômenos espíritas sempre ocorreram todo o tempo da humanidade. Mas então eu gostaria que você dissesse por que há esse diferencial, essa publicação, o que representou na verdade. A outra situação é que as demais obras, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese, principalmente essas outras 4, elas derivam todas, são praticamente desdobramentos, ampliações do Livro dos Espíritos. E uma outra que você comentou recentemente no Espiritismo Responde, explicando para os nossos telespectadores que o porquê de ser Livro dos Espíritos e não Livro dos Espíritas,
Então, eu gostaria que você passasse rapidinho, juntando todos esses 3 itens aí. Certo. Repete o primeiro, por favor. De que os fatos espíritas sempre existiram. Ah, sim. Fenômenos, né? Mas o que torna diferente, né? A Realmente abordagem. sempre existiram. Se nós formos buscar no próprio Antigo Testamento, consta lá que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Ora, se ele proibiu é porque existia, né? Porque as pessoas agiam de uma forma muito diferenciada. E o interessante é que Kardec simplesmente procurou saber de uma forma racional como que isso funcionava e condensou no Livro dos Espíritos por meio das perguntas que ele fazia. Interessante é que a sociedade parisiense fazia festas e fazia perguntas às mesas, e as mesas respondiam. E quando o amigo de Kardec chegou para ele, convidando ele para assistir uma dessas reuniões, falando que as mesas respondiam às perguntas, percebam a agucidade de Kardec. Falou assim, meu amigo, mesa não tem cérebro, mesa não pensa. Se tem uma resposta inteligente, é porque existe algo inteligente por trás. E aí então foi onde aguçou o interesse de Allan Kardec em procurar saber, procurar conhecer, e então ele conseguiu colocar toda essa estrutura do que acontecia dos fenômenos espirituais dentro de um raciocínio lógico, de uma sequência lógica de entendimento. De uma metodologia também científica. Nós vamos falar da metodologia de Kardec um pouquinho aí. Justamente. A segunda questão, por favor. É que as demais obras são praticamente desdobramentos, exatamente, né? Por isso que é tão importante, porque né? Foram questões que Kardec realizou para os espíritos e em diversas partes da França e também do mundo, que ele mandava cartas para diversos médiuns, e as respostas eram as mesmas. Ele comparava as respostas e trazia essa universalidade nas respostas. Então, aí o que aconteceu? Daí surgiu também o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma outra obra. E o porquê de ser livro dos espíritos e não o livro dos espíritas, reforçando o que nós já comentamos no programa anterior, que Kardec, apesar de toda a sua inteligência, né, embora toda a sua inteligência, a sua capacidade, a gente denota também a grande humildade que ele tinha em compreender que aquilo ali não era dele. As respostas todas foram dadas pela espiritualidade, pelos seres espirituais. Então, por isso, não ser livro dos espíritas, mesmo porque esse termo não existia na época. Foi criado pelo próprio Kardec quando do lançamento do livro. Então, as respostas todas foram dadas pelos espíritos. Por isso, ser livro dos espíritos. Isso, embora você colocou bem, é o caráter, né, de desprendimento dele. Ele até trocou de nome, né, passou a usar um pseudônimo para separar bem a sua atividade civil, profissional, do trabalho diante do espiritismo. Mas, na realidade, muita gente... Ele fez isso realmente por humildade, mas o trabalho dele foi muito importante. Não só nesse trabalho aí de reunir, de examinar, de observar fenômenos, inclusive, comparar as comunicações, etc. Mas na inserção de muitos comentários dentro do próprio Livro dos Espíritos, onde essa agucidade que você falou, essa agudeza de raciocínio, foi preponderante. Agora, seguindo em frente, o Herculano Pires, que é o tradutor de uma das edições do Livro dos Espíritos, da editora LAC, ele diz assim, que o Livro dos Espíritos, em resumo, trata da metafísica, passa pela cosmologia, pela psicologia, origem e natureza dos espíritos e suas ligações com a matéria, e termina com as leis morais, que a Rose até fez uma pequena retificação aqui em relação... Tem um capítulo a mais, né, Rose? Tem. Mas basicamente é essa sequência. É bem abrangente, né? Ele trata das causas primárias, né? Formação do mundo, formação do universo, desenvolvimento das espécies. Depois ele trata do mundo dos espíritos, a existência dos espíritos, a sua sobrevivência, a comunicação, a sua formação, o seu desenvolvimento. Depois ele trata das leis morais e, por último, ele aborda um protótipo, né, das consequências morais ou do aspecto religioso da doutrina, que são as esperanças e as consolações. Um lindo capítulo. Então, um lindo título, não capítulo. Em relação à metodologia, né, também a análise do Herculano Pires, ele diz que, primeiro, como é que o Kardec baseou o seu trabalho? Escolha de médiuns insuspeitos do ponto de vista moral,
quanto da sua faculdade mediúnica e assistência espiritual. Segundo, análise rigorosa das comunicações com lógica e confronto com a ciência. Terceiro, controle das comunicações pela coerência e teor da linguagem. E quarto foi aquilo que o Wilson já explicou, que é o chamado consenso universal dos ensinamentos espíritas, a confrontação de dezenas de milhares, às vezes, de determinados assuntos, muitas tratando o mesmo assunto e a coerência que havia, o mesmo tipo de resposta, demonstrando a independência de cada médium, de cada espírito que havia ser comunicado por eles. Agora, a gente só lembra aqui rapidinho que esse relacionamento com a ciência oficial não dá para comparar, porque é um outro tipo de ciência. É uma metodologia científica, mas não é aquela que... Porque o espírito não pode ser trancafiado no laboratório para ser testado. Embora algumas experiências com transcomunicação instrumental, com telepatia, com levitação, possam ser feitas. Mas, de um modo geral, para principalmente extrair o aspecto moral, o aspecto filosófico da doutrina, não há como. De você ter garantia de que é um espírito bom que está entrando no teu recinto ou não. Isso aí, um dia a gente vai poder ter mais tempo de desenvolver esse aspecto aí. Foi usado o método científico, né, para estudo e formação da doutrina espírita, embora a ciência oficial não se ocupe da questão espírita. Por quê? Porque a ciência oficial não trata daquilo que é imaterial, não trata do espírito, é outro objeto. Exatamente. Agora nós temos aí, já bem rapidinho para a gente terminar, queria colocar um pouquinho para cada um de vocês. Na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec, num determinado item, ele coloca três tipos três períodos pelos quais os espíritas passam, né? Ou em potencial, pelo menos. Primeiro é o de curiosidade, o segundo de raciocínio e filosofia, e o terceiro é a aplicação prática e suas consequências. Quem que vai comentar? A questão da curiosidade, isso aí é o que move o ser humano, né? A curiosidade. Então, vê o fenômeno, ele está interessado no fenômeno. A pessoa que não vai buscar a casa espírita, ela está interessada no fenômeno. Depois, o segundo é quando ela começa a estudar a parte filosófica da doutrina espírita, então ela se encanta por isso. E daí ela começa a compreender melhor os acontecimentos. E a aplicabilidade prática disso é quando ela começa realmente a colocar no seu dia a dia a prática desses ensinamentos e confirmar pela experiência direta dela mesma que realmente a coisa é assim que funciona. E a formação da doutrina, né, ela seguiu os parâmetros dos homens, né? O surgimento da doutrina foi assim: primeiro atraídas as pessoas pela curiosidade, os mesas girantes, depois a fase da cogitação filosófica doutrinária, que Kardec encabeçou, mas que temos outros expoentes, né? E depois surgiu a fase da aplicação prática. E isso, de certa forma, coincide com o que ele coloca um pouco à frente, que é os três tipos de adeptos. Então ele fala que tem aqueles que apenas acreditam, tem muita gente que acredita na reencarnação, em Deus, lei de causa e efeito, sobrevivência da alma, um monte de coisa. Esses apenas acreditam. Daí tem aqueles que compreendem as suas consequências morais, o que aquilo vai exigir da sua vida, de mudança de comportamento, e os que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Eu vou passar para a Rosa, como o nosso tempo está bem curtinho, um passo à frente, que é o nosso último item que a gente não pode deixar de comentar, que são os três tipos de adversários. É importante que a gente fale isso aqui também. A gente não gosta de ficar chorando as pitangas, mas muitas vezes nós espíritos sofremos uma certa resistência. As próprias ideias espíritas sofrem essa resistência. Então Kardec observa que há três tipos de negadores do espiritismo, e às vezes inimigos declarados. Os que negam sem conhecer, que eu considero dos mais graves, os três são. Os que conhecem, mas combatem por interesses, porque o temem, isso pode ser tanto pessoas como instituições, porque elimina talvez a intermediação com Deus, etc., né? Questão de influência, de poder, de dinheiro. E aqueles que o ignoram porque não querem abdicar dos seus hábitos diários. Então, uma pessoa que tem certos desregramentos, eu acho que vai exigir muita responsabilidade, Rose, a mudança de vida. Eu gostaria que vocês fizessem um rápido apanhado sobre isso. Qualquer ciência nova, qualquer descoberta humana passa pelas mesmas
adversidades, né? Tem pessoas que simplesmente negam, foi assim com a asepsia, né? Com as vacinas, com tantas outras coisas. As pessoas negam sem saber, não se preocupam de estudar, são contra e acabou. Outras até acreditariam, mas preferem não saber porque não querem se comprometer com as consequências morais disso. E para mim o mais sério, né? As pessoas que têm interesses pessoais, porque contra o interesse não existe verdade, pesquisa, fato que prevaleça. Se a pessoa tem um interesse pessoal em defender determinado ponto de vista, nada vai convencê-la. Ela está pré-convicta de alguma coisa e vai defender até morrer. Então essas pessoas, nem adianta, né, você conversar com elas a respeito dessa realidade espiritual, porque elas defendem por interesse pessoal, seja interesse de tranquilidade, seja interesse de convicção própria, seja por se impor no ambiente ou por meio de vida, né, e não vai se modificar nunca, só a reencarnação. Gente, infelizmente o tempo acabou. Obrigado pela audiência de vocês. E o Diálogo Espírita volta na próxima semana. Muita paz a todos. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje temos a seguinte questão: os espíritas leem o Evangelho de Jesus? E a resposta é sim, nós lemos o Evangelho de Jesus. Não apenas lemos o Evangelho, como também estudamos o Evangelho para uma melhor compreensão dos ensinamentos do Cristo e a sua aplicabilidade prática. Inclusive na casa espírita que eu frequento, nós temos todas as quartas-feiras às 20 horas um grupo de estudos do Evangelho. Mas eu gostaria de esclarecer que o Evangelho que nós estudamos é este aqui, ó. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai trazer todas as narrativas do Cristo, todos os seus ensinamentos, as parábolas de Jesus, né, e com a explicação espírita. De forma que, quando nós estudamos lá, por exemplo, o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, ele está todo dividido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo por capítulos. Então nós vamos ter a narrativa do evangelista e, na sequência, a explicação espírita. Então, quando nós pegamos aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar a seguinte situação: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então, percebam que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo existe sim a narrativa dos evangelistas e na sequência vem a explicação, a orientação espírita, inclusive com exemplos trazidos pela espiritualidade. Este capítulo aqui é um capítulo longo e quando ele vai falar assim de bem-aventurados os aflitos, ele está falando do quê? Das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos. Será que existe uma justiça nas aflições? Será que existe uma justiça divina?
Ou será que Deus pega e fala assim, não, hoje eu quero que o Joilson sofra um pouquinho. Aí vai lá e faz o Joilson sofrer um pouquinho no dia de hoje. Será que é assim que funciona? Obviamente que não. Daí, esse capítulo ele ainda vai trazer a questão da justiça das aflições, as causas atuais das aflições, que são os subtítulos deste capítulo, desta passagem do Evangelho. As causas das aflições, daí ele vai falar a respeito quais são as causas. São as causas atuais das aflições e tem as causas anteriores das aflições. Então ele vai explicar quais são as causas atuais das aflições, por que nós sofremos? Por causa dos nossos pensamentos, por conta daquilo que nós falamos, por conta da forma como nós agimos. Essas são as causas atuais das aflições. Se nós agirmos de uma forma positiva, vamos assim dizer, obviamente teremos a reação dessa nossa atitude de uma forma também agradável. Se nós somos uma pessoa reativa, uma pessoa revoltada com a vida, obviamente isso também vai trazer consequências. E as causas anteriores das aflições são o quê? Estão relacionadas às nossas vidas passadas. Quando, por exemplo, uma criança nasce com um problema de saúde. Onde que está a causa desse sofrimento? Numa vida passada. E muitas vezes está lá. E assim ele vai trazer desse capítulo várias passagens. Ele vai falar sobre o bem e o mal sofrer e outras passagens, bem e mal sofrer, o que é isso? Ele vai explicar também, tem pessoas que sabem, vamos dizer assim, sabem sofrer, entendem, são resignadas. Agora tem pessoas que se revoltam, blasfemam contra o Criador. Então vai trazer uma explicação mais aprofundada a respeito desta passagem. E aí tem outras passagens também, ele vai falar sobre o amai vossos inimigos, que vai tratar a respeito do perdão. Ele vai falar sobre o honrai vosso pai e a vossa mãe, que ele vai falar a respeito da relação familiar, da relação de família consanguínea e da família universal. Então vai tratar a mais aprofundado. Então, e se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo e queira adquirir, você pode procurar numa livraria espírita ou numa casa espírita próxima à sua residência. Eu gosto dessa edição aqui, que é a edição da Federação Espírita Brasileira, com a tradução do Aguilon Ribeiro. Mas existem outras traduções também, outras editoras, outras versões também que podem ser adquiridas. É um livro muito bom e com certeza vai te expandir mais a tua consciência nos teus conhecimentos. Muito obrigado, até o próximo programa. Prezados amigos, nosso quadro das razões dos fatos, gostaria de tecer uns comentários aqui sobre a atuação da juíza Selma Arruda, juíza criminal de Mato Grosso. Ela é fã, né, do colega Sérgio Moro e está seguindo os passos, prendendo inclusive políticos poderosos, como por exemplo, um ex-governador do seu estado. O portal UOL, da quarta-feira de cinza, trouxe uma matéria a respeito da atuação dessa juíza e também algumas declarações dela muito interessantes, como por exemplo de que ela é totalmente contra a descriminalização das drogas, por entender que seria, palavras dela, o caos do caos. Aprovadíssima entre 9 entre 10 cuiabanos, ela garante que é uma falácia dizer que no Brasil se prende gente demais. E até por isso, ela costuma ser um pouco mais dura nas penas. Declarando-se espírita, afirmou que se preocupa muito com o juiz de todos os juízes, que é Deus. Porque ela não sabe como ela será julgada do lado de lá, quando ela chegar justamente pela atuação profissional dela, de ter que julgar homens, seres humanos, e muitas vezes condená-los ou absolvê-los. Há 3 anos ela perdeu uma filha por câncer e, apesar de tudo, ela, ao final das contas, ela entende que a vida acaba sempre sendo justa. Bem, eu tomei dessa notícia para comentar aqui, não só porque ela é espírita, mas também porque ela é espírita. Eu já explico. Em primeiro lugar, Sérgio Moro fazer escola é ótimo e acho que dispensa
a gente fazer detalhes, fornecer detalhes a esse respeito. Em segundo lugar, chama muito a minha atenção essa preocupação que essa juíza tem com a medida que ela será medida depois que ela desencarnar e ter terminado a sua missão aqui na Terra. Pelo que eu sei, essa preocupação é muito grande com todas as pessoas que desempenham esse tipo de função, têm esse cargo, né? Mas talvez o peso maior recaia sobre autoridades que lidam com a justiça e que são espíritas, pelo nível de conhecimento que têm a respeito da lei de causa e efeito, reencarnação, etc, etc. Então, para eles, o não aplicar não julgueis para não serem julgados não é possível, segundo a recomendação de Jesus. Porque, além de ser uma escolha pessoal, de vocação profissional, a sociedade delega a essas pessoas essa incumbência e espera-se que elas ajam realmente com competência, com conhecimento, com discernimento e com valores morais suficientes para serem o mais justo possível e desempenhar, cumprir bem com a sua missão. E ao final ela fala justamente dessa situação de conformismo, de resignação pela separação de convivência física da filha, motivada por uma doença. E não se poderia esperar outra coisa, outra atitude de alguém que se diz espírita, porque nós temos esse conhecimento, essa consciência de que Deus é absolutamente justo e que, de uma maneira ou de outra, nós estamos nos compensando perante a vida, ou necessitamos de determinadas expiações, determinadas experiências de crescimento espiritual, e que essas lições, por mais difíceis que sejam, amargas muitas vezes, elas servem definitivamente como uma forma de enriquecimento espiritual de todos nós. Agora, para finalizar, ao contrário do que muita gente quer se fazendo de boazinha, né, de caridosa, de defensora dos direitos humanos, eu ressalto o entendimento dessa magistrada em relação ao fato de se dizer muitas vezes no Brasil que se encarcera gente demais. O fato é que se prende bastante porque existem muitos bandidos na rua. Falta melhor educação e prevenção? Com certeza. Falta melhores condições econômicas? Também é verdade. Mas quase sempre a principal causa da delinquência não é essa. Então é preciso ter coragem para dizer com todas as letras que a sociedade está cansada, está farta de ser refém da bandidagem. Nós, nessa intenção de sermos tolerantes, de sermos caridosos, de sermos bonzinhos, acabamos muitas vezes nos omitindo, não colocamos os nossos pontos de vista como devem ser colocados, achando que tudo vai ser resolvido pela providência divina, não sei quando. Isto não passa simplesmente um comportamento de pessoas coniventes. Nós, espíritas, inclusive, nós temos que alterar essa maneira de ver as coisas. Caridade, é claro que eu sou também partidário e defensor dos direitos humanos. Entendo que a situação dos presídios brasileiros é absurda, desumana, absolutamente desumana. Mas nem por isso aqueles que estão fora devem continuar pagando e sendo reféns daqueles que eventualmente serão aprisionados. São duas situações muito diferentes. Um erro não justifica o outro. Então, daqui, do meu lado, da minha modesta posição, os meus cumprimentos para a juíza Selma Arruda, lá de Mato Grosso. Até a nossa próxima semana. A editora O Clarim é uma das mais tradicionais do país e possui 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus mais recentes lançamentos é o romance A Paranormal, de Gisette Marques. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz até o dia em que a esposa e a filha são vítimas de um crime. Angelina Lewis se defronta com um grave problema, tendo que revelar sua faculdade extrasensorial. Refeito do passado de dores, tem um encontro com o agente e sua faculdade mostra um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba,
pelo e-mail adpr@adpr.org.br.